Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu sou cientista social, atualmente trabalho como socióloga na Copel, na área de sustentabilidade. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a minha formação, sobre a carreira e espero que possa tirar algumas dúvidas. Bom, o curso de Ciências Sociais ele é dividido em 3 linhas, que são Ciência Política, Sociologia e Antropologia. Quando você entra no curso, você estuda as 3 linhas, tem disciplinas de teoria clássica, teoria contemporânea, métodos quantitativos, qualitativos de pesquisa, tem estatística, tem história do pensamento econômico, disciplinas de história e mais diversas optativas, tanto na área de ciências sociais quanto nas áreas afins, né, áreas parecidas. Uma coisa não te impede de estudar as outras, o que é bem bacana. Durante o curso de Ciências Sociais, você pode optar por seguir uma das linhas e aí se formar como bacharel, ou continuar estudando todas as linhas e mais fazer as disciplinas de educação, se formando então como licenciada. Uma coisa não impede a outra, então você pode pedir permanência no curso, concluir as 2 formações, mas se você concluir uma delas, também isso não necessariamente limita as suas escolhas, né? Tem gente que acha que escolher licenciatura, por exemplo, necessariamente implica que você vai ter que ser professora de ensino médio e isso não é verdade. Você pode seguir para outras linhas, outras áreas, trabalhar com outras coisas dentro da formação de ciências sociais, né? Um pouco sobre a minha trajetória acadêmica. Quando eu entrei na graduação, eu consegui uma bolsa em um programa que chamava Jovens Talentos pela Ciência. Era um programa para ensinar as pessoas a fazerem pesquisa, porque quando você entra numa iniciação científica, você já tem que ter feito um projeto. Isso demanda uma certa experiência que calouros não têm, né? Como era meu primeiro ano, foi muito bacana porque eu aprendi os fundamentos de pesquisa, assim, já no início e foi muito importante para minha formação. Na época eu estudei o processo de independência do Timor-Leste, era uma pesquisa dentro da ciência política na área de relações internacionais. Depois eu fui para um grupo que chama Programa de Educação Tutorial, é um grupo de ensino, pesquisa e extensão, então é provavelmente um dos grupos que você pode fazer mais atividades diferentes, assim, desde dar aula, fazer projetos em parceria com outros cursos, até fazer pesquisa coletiva, que a gente chama, né, que é quando tem mais pessoas envolvidas, desenvolver projetos, enfim, é um espaço que na época me dava muita liberdade e para quem gosta de aprender e gosta de várias coisas é muito legal. E tem pessoas ali de diferentes linhas, né? Então você tem contato com diferentes temas de pesquisa, que também é muito bacana. As pesquisas, os temas de estudo variam muito nas ciências sociais, então tem desde quem estuda, por exemplo, a etnologia indígena, a alimentação de um grupo específico, como tem um colega meu que estudou isso no Paraguai, entre os Aché, até pessoas que estudam temas bem diferentes desse, né, de relações internacionais, como eu falei, Timor-Leste, sistema eleitoral. Tem pessoas que vão para a área da memória, então é mais parecido, em certo sentido, com a história, né? Você faz pesquisa de arquivo, trabalha em museu. Tem pessoas que trabalham com produção audiovisual, fazem fotografia, filme, e pessoas que fazem trabalho, estudam escola, políticas públicas, enfim, é uma imensidão. Eu sugiro quem se interessar entrar no site do curso de Ciências Sociais e dar uma olhada na lista de monografias defendidas, tem por ano, e por lá dá para ter uma ideia da diversidade de temas, né? É muito rico. O campo de gênero também é muito, muito forte e tem cada campo é uma infinidade, né? Isso é muito bacana para quem se interessa por estudar e gosta de ler, isso é muito importante, tem que gostar muito de ler, se interessar por falar com pessoas diferentes, estar em situações que não necessariamente você se imaginou antes, né? Principalmente para quem faz trabalho de campo, entrevistar pessoas, analisar dados. É um curso que tem disciplinas como estatística e não é por acaso. Você precisa saber analisar dados dependendo da área que você for seguir, enfim. Mas a gente pode conversar sobre isso outro dia, porque senão eu não vou parar de falar.
Continuando, depois, no meio do PET, eu consegui uma bolsa de intercâmbio também pela Universidade Federal do Paraná, e eu estudei 6 meses na Croácia. Na Croácia, eu optei por fazer disciplinas que não eram ofertadas na minha universidade, porque justamente eu queria ter contato com conteúdos novos, que eu não teria oportunidade de aprender em outras situações, né? Eu fiz disciplinas bem interessantes e algumas delas renderam projetos bem bacanas quando eu voltei. Então, só um exemplo, uma das disciplinas que eu fiz na Croácia, acho que foi a mais diferente, talvez, e que mais chama a atenção das pessoas quando eu conto, é a política da ficção científica. Então, a gente estudava textos clássicos de filosofia e ciência política e analisava filmes de ficção científica desde o início da história do cinema até a atualidade. E por que isso? Porque a ficção científica, apesar desse nome, não está descolada da sociedade que o cria, né? Então, as problemáticas que apareciam nos filmes antigos, os desafios da humanidade, digamos assim, são muito diferentes dos que aparecem nos filmes de hoje. Hoje a gente pode ver, por exemplo, que a maior parte dos filmes de ficção científica fala sobre mudanças climáticas, sobre um planeta que se torna inabitável por poluição, por todos esses impactos ambientais e sociais que se tornam descontrolados, né? E isso não é invenção, isso tem muito a ver, inclusive, com o que nós trabalhamos na área de sustentabilidade. Tem um colega que trabalha especificamente com mudanças climáticas. Então, só para vocês entenderem por que é interessante estudar essas disciplinas que podem parecer mais diferentes ou abordar temas que às vezes as pessoas acham supérfluos, como ficção científica, filme, né? Mas isso diz muito e nos ajuda a ler a realidade de outras formas. A produção de um grupo, de uma sociedade, diz muito sobre como ela enxerga algumas coisas. Mas, bom, depois eu voltei, a gente desenvolveu esse projeto nas escolas, a gente dava aula falando sobre isso. Esse projeto continuou depois que eu saí da universidade, me deixou bem feliz, inclusive. E depois eu entrei na iniciação científica com o tema que se tornou já, de fato, a minha monografia. Foi na área de antropologia e memória. Eu estudei o José Loureiro Fernandes, que foi um intelectual paranaense, que na época solicitava a produção de filmes sobre populações tradicionais do Paraná, e o que isso era muito incomum na época, né? Tanto a produção fílmica no Paraná, porque era tudo muito caro, importado, não era tão simples se fazer esse tipo de coisa, quanto os temas. Quase ninguém falava sobre as populações tradicionais, né? Então eu ia para os museus, lia os arquivos dele, colocava luvinha, máscara, uma época que a gente não precisava usar máscara todo dia, né? E era bem bacana, é um tipo de pesquisa muito legal. Aí eu me formei, eu passei no concurso da Copel no fim da graduação, mas demorou um ano para eu ser convocado, porque o concurso foi prorrogado, então nesse ano eu trabalhei com outras coisas, trabalhei dando aula e fiz uma especialização em gestão pública municipal. Eu estudei migrantes refugiados aqui em Curitiba, fiz um projeto para melhorar os serviços, assim, uma proposta para melhorar os serviços da prefeitura na recepção deles diante do aumento dos fluxos migratórios aqui para Curitiba. E foi muito legal porque atualmente na Copel a gente está desenvolvendo um projeto que tem a ver com isso. Então eu vejo como um reflexo dessa formação, assim, desse interesse de pesquisa por migração. Mas isso a gente pode conversar outro dia, tem bastante coisa para falar ainda. Eu resolvi fazer essa pós-graduação para entender melhor essa questão da gestão, porque é dentro da área de administração, então eu senti essa lacuna na minha formação. E foi muito interessante aprender como funciona um projeto, esse tipo de coisa para quem se interessa por políticas públicas é um caminho legal. Depois eu fui convocada para entrar na Copel, então eu atualmente trabalho na área de sustentabilidade. É uma área que dá uma possibilidade imensa de temas, então hoje eu trabalho coordenando a Comissão de Diversidade da Copel, trabalho coordenando o Programa de Direitos Humanos e também auxilio nos programas relacionados aos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, além de responder às plataformas de sustentabilidade, né? Então,
Diversas instituições nos perguntam o que a gente faz em termos de sustentabilidade, a gente tem que comprovar essas práticas, mostrar o que e como a gente está fazendo, né? Eu trabalho fazendo esse tipo de análise, entendendo o que é prioritário, como fazer isso dentro de uma empresa, né? Porque é uma realidade muito específica, ainda mais uma empresa grande como a Copel, que está em todo o Paraná, enfim. Falar um pouquinho dos meus trabalhos com esses programas rapidamente. Então, a ideia da Comissão da Diversidade, por exemplo, é analisar as questões internas e também externas da empresa, mas mais internas, né, com seus funcionários e funcionárias, essas questões relacionadas a gênero, raça, sexualidade, as pessoas com deficiência, acessibilidade, idade, entre outros temas. A ideia é a gente analisar se está acontecendo alguma situação de discriminação, se existem diferenças estruturais na empresa e como fazer para corrigi-las, né? Então, é um grupo que demanda muito estudo, daí também a importância de ter cientistas sociais juntos, porque no decorrer da nossa formação são temas centrais, né? Gênero e raça, são marcadores sociais centrais para fazer ciências sociais, sociologia, eles dizem muito, então a gente necessariamente precisa entender sobre esses temas, e é um estudo contínuo, né? E aí a gente analisa como fazer para melhorar as políticas internas, fazer palestras, treinamentos e mudar algumas estruturas para que as coisas fiquem mais equitativas. Eu gosto bastante desse tema, me interessa muito. Acho que dá para ver quando eu falo sobre ele, né? Outro tema que eu trabalho é direitos humanos, então esse é mais específico. Existe um documento da ONU chamado Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos, e esse documento diz qual é o papel do Estado, que é o de proteger os direitos humanos, e das empresas, que é o de respeitar os direitos humanos. Isso pode parecer simples, mas não é. Então, a ideia do programa é entender como a empresa pode respeitar os direitos humanos, como pode evitar que aconteçam violações aos direitos humanos dentro dela e na sua cadeia de valores, principalmente, né? Então, isso envolve priorização, você saber quais atividades, quais locais envolvem maior risco, como você faz para prevenir, envolve informação, porque ninguém denuncia violação aos direitos humanos se ninguém souber o que é uma violação aos direitos humanos, normativas internas, mecanismos. Um dos principais feitos desse programa foi a publicação da Política de Direitos Humanos, está disponível no site da Copel. Quem tiver curiosidade, ela é curtinha, mas é fruto de muitos meses de trabalho, pode não parecer, leitura de muitos documentos, discussões em grupo com colegas de diversas áreas, e o meu papel, nesse caso, foi tanto analisar os documentos, entender o que era necessário ser priorizado, ser feito pela empresa, quanto coordenar essas discussões entre os colegas de outras áreas, né? Meu trabalho na Copel é com pessoas de outras áreas, as equipes que eu trabalhei até hoje sempre foram multidisciplinares, então eu trabalho com engenheiro, com pedagoga, bióloga, economista, diversas formações, e isso para mim é muito bacana, eu gosto muito de trabalhar com equipes multidisciplinares. Em termos de ODS, a gente coordenou aqui uma websérie que explica melhor o que eles são e qual é a relação disso com a Copel. Foi um projeto bem legal também. Eu gosto dessa parte audiovisual, de você pensar como a comunicação diz coisas, né? Isso parece meio óbvio, mas nem sempre é. Especialmente no mundo corporativo, você escolher as imagens, a linguagem, a forma que um texto vai ser explicado, isso é muito complexo e eu acho bastante desafiador, eu gosto de trabalhar com isso. A comunicação também tem a ver com as ciências sociais, né? Você entender que para você se comunicar com diferentes grupos, você precisa ter linguagem diferente, registros diferentes, né? Então, acho que talvez isso nem sempre seja óbvio, mas a comunicação é outro aspecto fundamental da nossa profissão. E acredito que, em termos gerais, é isso. Atualmente, eu trabalho, então, com esses projetos. Também a gente está desenvolvendo esse projeto de atendimento a migrantes e refugiados, está bem bacana. Acompanhem no site da Copel.
E eu comecei um mestrado em Sociologia, também na Universidade Federal, então atualmente eu estou trabalhando e estudando. Meu mestrado é sobre indicadores sociais e a estatística do ponto de vista da sociologia. É um objeto um tanto incomum, mas é bem bacana e de alguma forma ele tem relação com o meu trabalho na medida que eu uso indicadores cotidianamente, analiso, né? Mas ele também extrapola um pouco isso e vai para uma questão mais teórica do pensamento social mesmo, que é outra área que me interessa. Eu gosto bastante dessa questão acadêmica e estou bem feliz de ter voltado para a universidade depois de um tempo fora dela. Eu acho que é isso, obrigada. Qualquer coisa, mandem dúvidas, estou disponível. Tchau, tchau.